tarde, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Vamos aqui para a gravação do nosso sétimo capítulo do estudo do Apocalipse, que nós estávamos tratando. Já estamos com 6 vídeos, espero que vocês estejam aproveitando bem esse estudo, que a gente está realizando. Então, para esse 7º vídeo, que vai ser um tanto mais curtinho, só para complementar o primeiro capítulo, depois termina o primeiro capítulo. Então, para complementar, vamos dar uma recapitulada na última parte do vídeo anterior. Então, irmãos, a voz que João ouvia agora não é mais a voz suave do bom pastor. A voz que ele ouve agora, aquela voz do bom pastor, aquela voz suave de Jesus enquanto estava na terra, já tinha se calado. Então, agora ele ouve a voz poderosa que João precisa novamente usar a palavrinha como, para poder comparar, para poder descrever, Como o som de muitas águas, no versículo 15. Não é essa a voz de juízo de Deus que a gente ouve reiteradamente na Bíblia? A voz de muitas águas como a voz de muitas águas, no versículo 15, Então, Jeremias também ouviu essa voz, como o som de muitas águas. Ele compara essa voz com a voz do leão que ruge, lá em Jeremias 25, capítulo 30 a 38. Também Joel descreve essa voz julgadora. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Em Joel, capítulo 3, versículo 16. Também esse contexto mostra claramente que sua voz significa juízo sobre as nações e graça sobre Israel. Amós foi outro que também ouviu essa voz do Senhor. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Amós, capítulo 1, versículo 2. Da mesma forma, Oséias. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Aqui terminamos, então, o vídeo número 6. A partir de agora já entra para o vídeo número 7. Agora João nos mostra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, a face do Senhor elevado. Antes dele descrever a sua face, porém, ele fala da sua mão direita. Não se trata mais daquela mão na qual o soldado romano, a caminho do Gólgota, colocou um caniço para zombar dele, como se fosse o cetro de um rei, da dignidade, zombar da dignidade real de Jesus. Não, agora ele segura as 7 estrelas em sua mão. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. No versículo 20. Portanto, amados, em sua mão direita transpassada, ele segura os responsáveis das 7 igrejas. Vemos aqui então a volta de Jesus em grande poder e glória, com a igreja glorificada. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor Jesus! Então João também fala da boca do Senhor. Ele não vê a boca do Senhor na qual um soldado bateu. Não, ele vê como
ele vê como a boca, como que da boca dele, da boca do Senhor, sai uma espada afiada de 2 gumes, no versículo 16. Essa é a palavra de Deus que sai da boca como se fosse uma espada afiada de 2 gumes. É a palavra de Deus que se tornou carne. A palavra de Deus que se tornou carne. Lembram lá do versículo? A palavra, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então foi a palavra de Deus que se tornou carne. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isso diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Paulo diz que o Senhor destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então João descreve a face do Senhor. Esta é tão magnífica, a face do Senhor é tão magnífica para ele que João não podia olhá-la, não podia olhar para a face do Senhor. Pois novamente encontramos a palavrinha como. Ele diz assim: sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. No versículo 16. Não se pode olhar para o sol. Para Israel, no entanto, está prometido o seguinte: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. É assim que João, no início da revelação de Jesus Cristo, vê os fundamentos. Ele vê o próprio Jesus Cristo como rei, como sacerdote, como profeta e como juiz. A figura martirizada, a mais desprezada, transformou-se em figura de vencedor. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! João fica prostrado pela santidade e majestade de Jesus Cristo. Quando o vi, olha o que ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. No versículo 17. O Senhor, porém, não deixa ele caído, mas põe sobre ele a sua mão direita, dizendo: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Glória a Deus. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do Hades, da morte e do inferno. Versículo 17b e versículo 18. Apesar de João ser salvo, ele continua na terra. Por isso ele ainda não pode ver o Senhor revelado. Daniel, um dos maiores homens de Deus na Bíblia, experimentou exatamente o mesmo.
Ele descreve: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Daniel, capítulo 10, do versículo 5 ao 9. Então, Daniel experimentou o mesmo que João. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Daniel continua falando. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim. E me pus sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Daniel então ficou, como a gente diria hoje, de joelhos no chão e com as mãos no chão. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Versículo 10 e 11. O Senhor mesmo queria revelar-se a Daniel, de modo que ele pudesse transmitir adiante aquela revelação. O Senhor quer transmitir a sua glória para nós, de modo que levemos a sua imagem adiante. É uma tarefa, é uma missão, é uma incumbência que o Senhor está nos dando. Por isso ele quer nos transmitir a sua glória, para que nós possamos levar adiante a sua imagem. Oh, glória a Deus! Que contraste há entre a experiência de Daniel e João e toda a humanidade não convertida. Quando ela, a humanidade, todas as gerações, ouvir, começará a grande lamentação. Versículo 7. Ele, porém, estará então cingido com um cinturão de ouro ao redor do peito. No versículo 13. E assim, Provérbios 1:28 será cumprido. Olhe lá o que diz em Provérbios 1:28. Provérbios 1:28 será cumprido, quando a gente o ver dessa forma. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Após essa comovente e magnífica revelação do Senhor Jesus Cristo, João não teve uma pausa, mas veio uma ordem imediata. Após a revelação não teve pausa, veio uma ordem imediata para João. Escreva, pois, as coisas que você viu, como as que acontecerão. Versículo 19. A revelação de Jesus Cristo a João não foi dada para o seu próprio proveito, mas era imposta a sagrada obrigação de
transmitir essa revelação às igrejas. Assim, para que esteja excluída qualquer dúvida, o Senhor esclarece no versículo 20. O mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros de ouro. O objetivo da revelação de Jesus Cristo a João é, portanto, a igreja que, como seu corpo, está intimamente incluída nas coisas que acontecerão. Aqui é o final do capítulo 1 de Apocalipse. No capítulo 2, ele é dedicado às cartas às 7 igrejas. Não há indicações, irmãos, de que as 7 cartas seriam dirigidas somente às 7 igrejas locais. Porque essas igrejas representam toda a igreja de Jesus. O número 7 representa a plenitude e perfeição divina da era das igrejas. Isto é, a mensagem do Cristo elevado às 7 igrejas, porém, do Cristo elevado às 7 igrejas da Ásia Menor, vale da mesma forma para toda a igreja hoje, como teve validade para a igreja já glorificada das gerações passadas. As 7 igrejas, porém, não são proféticas no sentido de cada uma representar uma época determinada da igreja eclesiástica, da história da igreja, da história eclesiástica. Por isso mesmo, irmãos, nós não vamos fazer neste primeiro momento um estudo mais aprofundado sobre estas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então a gente vai deixar, talvez futuramente, a gente volte aqui, e faça um estudo mais aprofundado sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Por enquanto, então, a gente fica por aqui neste vídeo e no próximo vídeo a gente vai entrar, então, no capítulo 4. Então vamos pular o capítulo 2 e 3, que se dedicam às cartas das 7 igrejas, e vamos pular lá para o capítulo 4, que é a parte mais, começa mesmo a parte profética do livro do Apocalipse, das coisas que irão acontecer. E que João viu. O João viu as coisas que irão acontecer agora, nos tempos finais. João viu há 2000 anos atrás, porque ele foi arrebatado e levado para o céu. Arrebatado em espírito e levado para o céu, e teve a visão do que vai acontecer nos dias de hoje. Então, irmãos, no próximo vídeo, que vai ser o número 8, então, a gente começa aquela parte do 4º capítulo, onde João começa descrevendo uma magnífica visão do céu. Aguardem, prometo que vai ser fascinante. Até o próximo vídeo, então, irmãos, e que Deus abençoe a vocês e fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém.